Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Há 2000 anos, parte 6. A história está sendo bastante vista, as pessoas estão gostando. Se você ainda não viu as outras 5 partes, dá uma conferida, porque a história é muito verdadeira, muito empolgante e que nos traz muitos ensinamentos. Nós vamos fazer uma palestra sobre a continuação deste livro. Esse livro se chama Há 2000 anos e nós vamos fazer uma palestra do livro que vem depois dele, que é uma série que é 50 anos depois. Eu vou deixar aqui no finzinho desse vídeo o convite para vocês, vai ser no dia 9 de fevereiro, um domingo, aqui na zona oeste de São Paulo, no bairro do Jaguaré. Só que as vagas são limitadas. Se você tiver interesse, você precisa entrar em contato por esse canal e fazer a sua reserva, tá bom? Bom, nós terminamos o último vídeo falando da lei do retorno, que foi quando aquela serva que tinha sido infiltrada na residência do senador e de sua família e que sequestrou o filhinho Marcos para dar para o André de Gioras, quando depois de alguns anos ela sofre a lei do retorno e o próprio André de Gioras a envenena, para que ela então não caísse na tentação de contar toda a verdade para o senador, uma vez que ela estava precisando de dinheiro para casar e o senador estava oferecendo uma quantia vultuosa para quem não apenas encontrasse o seu filho, mas para quem desse qualquer notícia a respeito do paradeiro. Muito bem, a partir deste momento, passam-se 3 anos. Nós estávamos na década de 30 da era cristã, agora nós estamos na década de 33 da era cristã, quando, pregando ali em Cafarnaum, curando ali em Cafarnaum, Jesus decide passar as comemorações da Páscoa em Jerusalém. Então ele estava em Cafarnaum, ele desceu para Samaria e desceu mais um pouquinho para a Judéia, onde ficava a cidade de Jerusalém. Então era naquela cidade que as principais vertentes religiosas daquela região oriental se reuniam na época da Páscoa. Líderes religiosos também iam para Jerusalém, porque ali era um momento de comemorações, de festas, de reuniões, de encontros, e Jesus foi para Jerusalém com seus discípulos. E o senador Públio Lentulus, ele recebe o conselho dos seus amigos mais chegados a também ir para Jerusalém. Eles dizem para ele: olha, Públio, vai lá, passa as comemorações de Páscoa lá, porque é bem possível que você consiga ter alguma informação a respeito do seu filho que foi sequestrado. Porque aqui em Cafarnaum a gente já procurou por todos os lugares, já investigou todas as pessoas, já perguntou para todo mundo, ninguém nos deu nenhuma notícia, nenhuma possibilidade, nenhuma suspeita para ser investigada. E lá em Jerusalém, se o menino foi levado para lá, você vai ter uma gama muito maior de pessoas e vai poder intensificar a sua busca. E assim fez Públio Lentulus. Pegou a família, a Lívia e a filhinha Flávia, e foram todos para Jerusalém passar as comemorações da Páscoa. No entanto, Públio iria intensificar as buscas de seu filho e eles não voltaram para a casa do tio de Públio, não. Eles alugaram uma vila muito próximo a Jerusalém, praticamente no centro de Jerusalém. A gente vai ver mais adiante que desta casa dava para ver o Monte Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Então era uma vila no centro de Jerusalém. 3 anos então, Jesus já era bastante famoso, e conforme ele ia
caminhando, ele foi indo por terra para Jerusalém, uma multidão o seguia. A gente pensa que são só os 12 discípulos, né? Não, havia uma multidão de mulheres que o seguiam também. Em outro livro, na vida do Zaqueu, a gente vê que a mãe de Jesus seguia ele, Madalena seguia ele, uma multidão de mulheres também eram discípulas de Jesus, embora machistamente esta notícia não nos chega nem através das escrituras, e eu nem sei se através dos historiadores, eu acho que também não. A gente vai saber disso através dos livros espíritas. Muito bem. Conforme Jesus vai caminhando, uma multidão, ele já tinha uma galera considerável seguindo ele, e ele começa a atrair cada vez mais pessoas. Olha ali, Jesus passando, ao ponto de quando ele chegava numa cidade, se você olhasse, você ia ver pelo mar, pessoas que o seguiam. Então iam lá as caravanas pelo mar seguindo Jesus. Jesus parava, eles paravam também. E as caravanas por terra iam seguindo Jesus também. Então você pode imaginar um profeta judeu simples, até então desconhecido, entrando em Jerusalém com toda essa fama, com todo esse cortejo. E ainda mais na entrada, quando ele chega na cidade, que ele começa a entrar na cidade, a fama dele era tão grande que todas as casas se enfeitavam com flores nas janelas, jogavam flores em Jesus. Não era só aquele corredor de palmeiras pelo chão que a gente vê a tradição católica contando pra gente, as folhas de palmeiras. Eles tocavam, cantavam, faziam uma verdadeira festa pela entrada, por causa da entrada de Jesus em Jerusalém. Vocês acham que os doutores da lei gostavam disto? Veja, o poder político, ele também era o poder religioso. Então Jerusalém era dominada por Roma e tinha como seu pretor, como seu governador, o Pôncio Pilatos, tá? O núcleo político aqui de poder. Mas Jerusalém também tinha um rei, que era o Herodes. Então, Pôncio Pilatos, representando Roma, vamos dizer assim, tolerava a presença do rei dos judeus, não mexia com ele. E o outro tripé, me falta a mão aqui, ó, mas o outro tripé era quem? O sacerdócio, os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei. Me dá até frio na barriga quando a gente ouve essa palavra doutor, seja lá do que for, né? Hoje em dia, como dizia uma professora que eu tive, ela dizia, doutor é um título bastante popular no Brasil, e eu acho que no mundo, né? Então, os doutores da lei, que também exerciam ali um poder religioso de contenção daquele povo, de fazer o povo se conformar com o poderio de Roma, eles estavam ali envolvidos politicamente no tripé dos poderes. E vocês acham que uma casta que não serve para nada, que só serve para ficar apedrejando mulher na rua, porque a lei manda apedrejar a mulher se ela comete adultério. O homem não, né? Era só a mulher que era apedrejada. E qualquer coisinha lá vinham os doutores da lei, eu vou falar uma palavra feia, me perdoe, entre aspas, vomitando regra para cima da cabeça das pessoas. Era para isso que eles serviam. Casa, comida, roupa lavada, dinheiro, pra quê? Para oprimir o povo, porque eles convenciam as pessoas e as pessoas acreditavam que eles eram o poder de Deus na terra. É revoltante às vezes, né? Muito bem. Então, eles ficaram preocupadíssimos, porque eles, na qualidade de homens de Deus,
bilhões de aspas aqui, eles é que deveriam fazer milagres, eles é que deveriam acolher o povo, eles é que deveriam ter tolerância, eles. No entanto, eles faziam tudo o que? O oposto. E aí me entra um Jesus pela cidade, um Jesus humilde, magnânimo, belíssimo, sereno, que não ficava fazendo propaganda de si mesmo, mas eram os outros que faziam. Um Jesus que não era sustentado por ninguém, por nenhum poder, então eles não podiam ter uma moeda de troca com Jesus. Então eles ficaram ali pensando, dizendo assim: esse homem é uma ameaça para os poderes religiosos de Jerusalém. Esse homem, ele é uma ameaça, ele é execrável. A gente tem que acabar com a raça desse homem, porque não tá legal. Uma pessoa com tantas qualidades, e a gente sem nenhuma, né? Principalmente moral, sem nenhuma qualidade moral, a gente precisa dar um jeito de neutralizar este homem. Então, esse poder religioso representado pelos fariseus e doutores da lei, a origem da palavra fariseu no hebraico significa distante, separado. Percebe? Então, os fariseus eram aqueles que estudavam a palavra de Deus, traduzia a palavra de Deus para os homens e, portanto, eles deveriam receber para isso. E, além do mais, eles não se misturavam, eles eram os puros. Eles eram aqueles que cumpriam as regras, as leis. Olha, minha gente, toda vez que alguém se autodenominar como uma pessoa pura, separada, elevada, já sabe, né? Vamos fazer que nem cachorro, levantar as duas orelhas assim e começar a rosnar. Por quê? Porque quem tem o poder é como Jesus, sereno, humilde, não faz propaganda de si mesma. Quem não tem e precisa ter a força, fica fazendo essa autopropaganda horrorosa. Então eles foram muito ardilosos, eles estavam extremamente incomodados e fazem o quê? Fazem Jesus ser preso. Então, por uma bobagem qualquer, lá no Monte das Oliveiras, pagam um dinheiro para um dos discípulos desse Jesus aí, profeta, vão falar para ele entregar, falar quem que é o Jesus aqui no meio dessa galera. Judas aceita o dinheiro, porque Judas, segundo o que ouvimos de outras literaturas, ele não queria propriamente entregar Jesus, mas ele acreditava que Jesus era tão poderoso que Jesus se livraria daquela situação com muita facilidade. Judas queria acelerar esse processo, porque ele achava que Jesus estava indo muito devagar. Só que ele não entendeu que o poder de Jesus não era o poder dos homens, era um poder espiritual, de elevação, de ascensão, não é? Então Judas traiu Jesus e falou: é aquele homem lá. E os fariseus prenderam Jesus com o argumento de que ele estava se declarando o rei dos judeus. E como assim? Ele era um subversivo, ele não podia dizer que ele era o rei dos judeus, nem podia dizer que era filho de Deus, porque quem representava Deus na terra eram os fariseus, e quem era rei era o Herodes. Bem, queridos amigos, eu vou encerrando por aqui e nós nos vemos na parte 7. Não percam, a gente se vê, aguardo vocês. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, siga-nos nas redes sociais. Um beijo. Kuya isoho, musorua naikiko na hamunku.
Kocham cię z ponitru pasu.